o segundo inimigo é o mundo. E o mundo é o mais sutil, é o pior de todos. Apesar que você vai perceber que é o último inimigo que eu vou falar, é algo assim bem confrontador, né? Que é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, mas o mundo é o pior deles. Ele é o mais sutil, porque o mundo, ele é bom, ele é prazeroso, é satisfatório. Amém? Nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, presta atenção para você entender, nos dias de hoje, há tanta coisa boa no mundo, né? Tanta coisa prazerosa, tanta coisa gostosa, né? Hoje, a facilidade que nós temos de conseguir, né? De crescer, de avançar em várias áreas da nossa vida é muito grande por causa da facilidade da mídia, das redes sociais. Ao contrário, né, daqueles que viveram, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que não tinha esse acesso a tanta tecnologia, a tanta informática, a tanta informação como nós temos hoje. Então, hoje é muito fácil você ser contaminado pelo mundo, porque é algo muito, muito bom. Quanto mais você descobre, você quer descobrir. Sim ou não? Certo? Mas acredita em mim, quando eu falo do mundo, eu estou falando do sistema do mundo que é governado pelo diabo, sistema maligno. Amém? Eu estou falando, na verdade, algo que vai muito além do que aquilo que nós conseguimos ver. Né? Fala de um sistema que é governado pelo diabo. Né? O mundo é o pior inimigo, porque por si só não é pecado. Ele é o pior de todos, porque se só não é pecado. O mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? O mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, por exemplo, se o seu celular te faz pecar, arranca ele. Entendeu? Se a televisão te faz pecar, para de assistir. Né? Se o seu celular te faz pecar, deixa de usar. Se a sua televisão te faz pecar, desliga. Né? Se o WhatsApp te faz pecar, para de usar. O Instagram, o Facebook, né? As amizades, né? Amizades, né? No trabalho, na rua, na escola, afasta. Se o seu trabalho te faz pecar, sai dele. Você entende? Se o futebol te faz pecar, para de jogar, para de assistir, entendeu? Se a música te afasta de Deus, para de ouvir. Sabe, irmãos, eu estava pensando a respeito disso, e eu creio, né, que possivelmente você vai concordar comigo, que a grande maioria dos jovens e adolescentes hoje não pega o celular dele para ouvir um louvor, para ouvir uma música gospel, entendeu? A maioria das vezes ele vai fazer muitas outras coisas, menos valorizar, né, ou talvez a palavra de Deus, ou entrar no YouTube para falar assim, eu quero assistir um vídeo, né, de uma música cantada por Fernandinho, por Gabriela Rocha, ou alguma coisa do tipo. Ele abre e navega no YouTube para fazer um monte de coisa, vê um monte de vídeo né, digamos assim, quais são os vídeos mais visitados hoje? Me fala aí. Né? Os mais viralizados pela internet. Vídeos de jogos, vídeos de comédia. Então,
Com certeza a maioria dos vídeos são esses vídeos de palhaçada, né? Vídeos que não trazem edificação nenhuma. Mas ele não tem o desejo de entrar no YouTube para ouvir um louvor, para ouvir uma música que edifica. Amém? Então, mundo é tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Se o seu celular, Facebook, WhatsApp, Instagram, o YouTube, né? se a televisão, as amizades, o seu trabalho, se tudo isso te afasta de Deus, você precisa afastar de tudo isso. Amém? Glória a Deus, porque é mundo. Amém? Tudo aquilo que afasta de Deus é mundo. Então, nós devemos estar no mundo como se não tivéssemos. Nós devemos usar o mundo como se não usássemos. Nós devemos viver no mundo como se não vivêssemos. Amém? Essa deve ser a nossa postura. Porque o princípio do mundo é expor. Eu coloquei uma imagenzinha aí um pouco mais bonita, que acredita em mim, irmãos. Eu tentei de todas as formas encontrar uma imagem um pouco mais, até um pouco mais vestida, você acredita? Sensual, mas um pouco mais vestida. Mas eu não encontrei, eu só encontrei as mais sensuais, você imagina, né? Que é aquelas assim que é só apenas um palmo, né? Que é shortinho, que é bem, né? As blusinhas, aí eu falei, não, eu não vou expor tanto assim, né? Que vai que tem um jovem lá e nós, né, de forma geral, somos tentados por causa dessa imagem. Então vou procurar, peguei bastante tempo procurando uma que fosse um pouco mais vestida. Por quê? Porque o princípio do mundo é expor. Entende? O Brasil lá fora é conhecido como o país da sensualidade, país da pornografia, da imoralidade, entendeu? Do carnaval, da violência, da droga. E lá fora você não vê pessoas ser tão expostas assim como são no Brasil, ainda que são países que não querem saber de Deus. Entendeu? Que eles acreditam que Deus não existe, mas eles não se expõem tanto, né, como os brasileiros se expõem. Mas qual que é o princípio de Deus? O princípio de Deus é cobrir. O princípio do mundo é expor. O princípio de Deus é cobrir. Amém? E eu vou te contar, deu trabalho para encontrar essa imagem aqui. Entendeu? Porque eu só encontrava bem sensual. Entende? Porque eu não queria pegar a imagem de uma pessoa em si. Por isso que até a imagem daquela garotinha, mas não era o objetivo. Era pegar a imagem de uma imagem de um manequim. E acabei que deu trabalho para conseguir. Para você perceber que aquilo que de fato é algo que valoriza, né, a mim e a você, não é valorizado pelas redes sociais. Então, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Fala assim comigo: quem ama o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, que versículo fantástico. Ele é bem claro, bem específico, bem objetivo. Se você quer ser amigo do mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. Amém? E 1 João 5,19, um versículo que eu tenho falado muito a respeito dele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Então nada temos com o mundo, porque nós somos de Deus. Amém? Uma vez Jesus estava falando sobre isso, né, com os discípulos, que ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo.
E aí Pedro pergunta para Jesus: Jesus, então nós temos que sair do mundo? Jesus falou: não. Sabe, nós não temos que sair do mundo, nós temos que transformar esse mundo para Jesus, amém? Foi para isso que nós fomos constituídos como igreja. Existe uma autoridade que veio do alto sobre nós, que no nome de Jesus nós estamos acima de todo principado que governa sobre o mundo, amém? Então, como nós vencemos o mundo? Fala assim comigo: amando mais a Deus do que o mundo. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Checkmate. Como nós vencemos o mundo? Primeiro princípio, são 3 princípios. Quando eu pregava a respeito desse assunto, falava a respeito desse assunto, eu só falava desse princípio. Entendeu? E depois, estudando, eu descobri que tem mais 2 princípios. Então, como nós vencemos o mundo? Amando mais a Deus do que o mundo. É difícil, né? Irmãos, lembra que eu falei que a pessoa que você mais amar é a que você mais vai ceder? Entendeu? Esse aqui é um paralelo muito importante, porque se você amar o mundo, entendeu, mais do que a Deus, de fato você não está servindo a Deus. Mas por outro lado também você precisa decidir quem você ama mais, se é a Deus ou se é o mundo. Porque se você amar mais o mundo que a Deus, você vai se tornar escravo do mundo. Amém? Mas qual que é o outro princípio, então, que nós vencemos o mundo? Nós vencemos o mundo com a nossa fé. Amém? 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aqueles que estão em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, Jesus agora, ele fala que nós o vencemos o diabo. Por quê? Porque o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, é maior do que o diabo que está no mundo. Amém? 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então aqui, mais uma chave. Primeiro, vencemos o mundo amando mais a Deus do que o mundo. O segundo princípio, através da nossa fé, nós vencemos o mundo com a nossa fé. Amém? Terceiro, nós vencemos o mundo fazendo a vontade de Deus. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Percebe? Nós vencemos o mundo amando mais a Deus do que o mundo. Nós vencemos o mundo através da nossa fé. E nós vencemos o mundo fazendo a vontade de Deus. Amém? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus por isso. E existe uma história, uma ilustração interessante, que é a história dos sapinhos. Talvez você já ouviu ela de todas as formas, porque o telefone sem fio, ele existe, não tem como, começa de um jeito e termina de outro, né? E talvez eu vou contar ela de forma diferente, mas não tem problema, o resultado final é o mesmo.
Existia alguns sapinhos que foram inseridos em uma corrida, né? Eles foram colocados dentro de um buraco muito fundo e encheram ao redor dele, pintaram, né, passaram ali, óleo. E esse sapinho teria que subir e chegar no topo, né? E aquele que chegasse primeiro seria o vencedor, seria o campeão. E eles foram jogados lá dentro. E aí, quando deram ali a ordem de início da corrida, e eles começaram a correr, e eles foram, né, tentando, e eles subiam até uma certa distância e escorregava por causa do óleo e caía novamente. E eles lutando com isso, e lutava e tentava, e chegou um momento que muitos deles foram cansando, porque não obtinha resultado, e eles foram desistindo, né? E no final, somente um sapinho, ele continuou insistindo, e todos os demais desistiram. E de repente as pessoas que estavam lá em cima, estavam na torcida, começaram a gritar: você não vai conseguir, desiste, você não vai conseguir, desiste, você não vai conseguir, desiste, é muito difícil, você não vai conseguir. E ele insistiu em continuar, ele caía, ele subia de novo, caía, ele subia de novo, caía, e eles gritando: desiste, para, você não vai conseguir. E até que esse sapinho conseguiu chegar no topo, ele venceu, ele foi campeão. E todos ficaram ali maravilhados, né? Ficaram felizes e começaram a vibrar junto com ele. E um deles perguntou para aquele sapinho: como que você conseguiu? Né? Depois de tantas pessoas falando que você não iria conseguir porque era muito difícil, muitos gritando de voz alta que você não ia conseguir, que era muito difícil, mas você insistiu e não desistiu. Como que você conseguiu? Conta para nós. E ele ficou observando aquele sapinho, falando a respeito disso, e um amiguinho dele aproximou e disse o seguinte: ele não está te ouvindo e ele não sabe o que você está falando, porque ele é surdo e mudo. Entende? Então, às vezes, para você vencer o mundo, você vai ter que fazer de surdo e mudo. Entendeu? Porque as tentações são muito grandes. Há muitas pessoas que vão se levantar da parte do diabo para nos levar a desistir de servir a Deus, né? De desistir de cultuar o Senhor, de desistir de ler a Bíblia, de orar. Entendeu? Com certeza você já passou por isso, já falou várias vezes, né? Eu estou a ponto de desistir. Eu só não desisto por causa disso, por causa daquilo, né? E às vezes Deus tem que usar um profeta para falar: irmão, você que quer desistir, eu quero te falar que o Senhor tem uma grande vitória na sua vida, não desista, né? A sua vitória está chegando, então tem que ter um ânimo, sabe? Tem que ter algo para te animar, tem que ter algo para te levar para cima, para ver se você continua, porque as tentações do mundo são tão grandes que muitas vezes você desanima e quer desistir. As dificuldades são grandes, as lutas são grandes, e há muitas vozes falando para você: você não vai conseguir, é muito difícil, servir a Deus é muito difícil, esse negócio de igreja é difícil demais, olha só essa pandemia aí, olha as igrejas estão sendo fechadas, e esse negócio de ir para a igreja, é melhor você ficar em casa com a sua família ali, se protegendo, se resguardando. É ou não é? Isso é muito. Sabe, para você vencer isso, você vai ter que muitas vezes fazer de surdo e mudo. Amém?